Bem-vinda, deputada federal Maria do Rosário, pré-candidata à Prefeitura de Porto Alegre. Tudo bem, Maria do Rosário? Tudo bem, Idri. Como é que tá, Renato Rovai? Tudo jóia? Firme, meus amigos. Trabalhando muito, linha de frente em tudo, e a gente plantando esperanças, né? Porque é um tempo tão difícil lá no Rio Grande do Sul, depois dessas enchentes todas, mas vamos trabalhando. E a Maria do Rosário aparece agora nas últimas pesquisas liderando as intenções de voto, né? Então, na frente do Sebastião Melo, que é o atual prefeito. Queria que você falasse para a gente como está esse quadro, né, dessa situação aí, né, nos últimos, na pré-campanha, né, que a campanha ainda não começou oficialmente, né? É verdade, Adri. É um momento de junção de forças. Nós temos duas frentes políticas muito bem constituídas e unidas, PT, PCdoB, PV, PSOL, Rede, mas uma expectativa muito grande com o crescimento dessas frentes, com o diálogo que estamos tendo com o PSB, Partido Socialista Brasileiro, que tem uma contribuição tão importante para a cidade, para o Brasil. Também um diálogo que permanece aberto com o PDT, tem toda uma tradição trabalhista no Rio Grande do Sul, que é importante também. E muito animados nesse atual momento, parece, para a gente que está na vida política, não é distante falar dessa vitória na França. A França, nesse momento, claro que com os limites ou contradições da Inglaterra, o México, né, que elege uma mulher ambientalista, mas, sobretudo, este momento na França. Exatamente. Neste momento, na França, quando a gente tinha uma ameaça tão grande, até uma comemoração acontecendo por parte da extrema-direita, e nós verificamos o grau de responsabilidade da esquerda, dos setores centristas, mas a esquerda numa liderança importante. E por que, afinal de contas, a esquerda não pode liderar? Ao contrário, os segmentos de esquerda têm uma visão de busca de qualidade de vida, de atendimento à população, de tarefas essenciais do Estado serem resgatadas. E é um pouco isso, Dri e Renato Rovai, que eu acho que está na pauta de uma cidade como Porto Alegre e de um estado como o Rio Grande do Sul. A prioridade é o serviço público, a recuperação da capacidade pública de atuação, uma gestão vinculada à própria população, a retomada de algo que Porto Alegre já foi capital da democracia no mundo, da democracia participativa, agora com o sentido de uma capital com dimensão ambiental, porque toda essa reconstrução, ou essa nova construção, não pode ser mais do mesmo, né, Rovai e Dri? Tem que considerar a dimensão ambiental fortemente, e quem tem vínculos com a possibilidade de presente e futuro, inclusive da dimensão ambiental para o desenvolvimento, são os setores populares de esquerda, que já governaram Porto Alegre e que apresentam aí um projeto de futuro. Eu queria até falar um pouco sobre isso, Rosário, sobre a mudança que a gente teve no processo de disputa da Prefeitura de Porto Alegre a partir da tragédia. Né? Não é uma coisa trivial, né? Ela muda a perspectiva, no meu entendimento, tanto da construção de um programa de governo para a cidade, como da construção política para a disputa. Pode ter mudanças aí nessa construção do arco de alianças, pode ter mudança na relação com certos setores que estavam mais refratários à sua candidatura, em função do que foi o governo Sebastião Melo nesse episódio? Olha, eu creio que, de um lado, a gente tem as águas tomando Porto Alegre, mas não se trata só das chuvas. Entre todas as cidades da região metropolitana e do estado do Rio Grande do Sul, que receberam níveis de chuva semelhantes, Porto Alegre, a nossa capital, é a cidade com melhores condições de proteger-se, porque ela tinha instalado um sistema de proteção robusto, de acordo com engenheiros, técnicos, peritos, peritas, enfim, pessoas que estudam. E
Foi absolutamente comprovado pelo trabalho destes técnicos e engenheiros que houve um descaso com a preservação deste sistema de proteção, com a manutenção. Então, quando eu digo que não se trata só da chuva, do Guaíba subindo, mas do descaso da gestão pública com algo que deveria ser mantido, talvez, e provavelmente, nós tivéssemos na cidade de Porto Alegre, como nas demais, em alguns lugares, a alta das águas. Mas a forma com que Porto Alegre foi tomada pelas águas, Renato, e Dri, e as pessoas que estão nos assistindo, demonstra, por dentro dos bueiros, por dentro do sistema que deveria colocar a água para fora a partir das bombas d'água, que este sistema complexo de diques, bombas d'água, casas de bomba, com portas do muro da Mauá, ele não foi devidamente apoiado e mantido de uma forma organizada e sistemática, como é a responsabilidade do poder público. E um exemplo disso é que no governo anterior, ainda com o prefeito Marquesan, houve a dissolução, o encerramento, a finalização, a dissolução mesmo do Departamento de Esgotos Pluviais, um órgão com status de secretaria do município que trabalhou muito tempo responsável pelas águas pluviais. Então, nós mostramos que, tecnicamente, nós temos, de um lado, o enfrentamento necessário àquele negacionismo climático. Não há dúvida, nós vamos viver cada vez mais um evento climático próximo do outro. E, ao mesmo tempo, nós temos um governo municipal que já, nessas duas últimas gestões, antes disso, mas, sobretudo, nessas duas últimas gestões, no que diz respeito à proteção da cidade, negligenciou a proteção, apostou num projeto de privatização, um projeto de desmonte da coisa pública, de privatização da Carris, do DEMAI, Departamento Municipal, assim como em São Paulo, com a Sabesp, o DEMAI vive atacado pelos gestores municipais. Os únicos projetos são no sentido da privatização. Então, nós temos um outro projeto, um projeto de competência e gestão do setor público a serviço da cidade. Daí, eu achava, até para não fugir da tua pergunta, existem duas frentes consolidadas neste momento em Porto Alegre. Uma em torno do prefeito, se bem que parece haver agora uma dissolução e uma crise mais profunda, e outra que nós representamos, com as candidaturas que eu represento, que Tamires representa. Mas a eleição não é só sobre os nomes. A eleição é sobre o projeto. E, por isso, tem espaço para um programa em comum. Ainda que a chapa esteja consolidada. Por que é que a chapa foi consolidada? Faço questão de dizer isto. Porque era preciso começar cedo na campanha de Porto Alegre, na movimentação. Nós não podíamos esperar, com a forte organização dos setores de Porto Alegre, voltados à especulação imobiliária e à privatização da cidade, nós não podíamos ficar. Isso aqui fala a parlamentar, a experiência parlamentar, mas, inclusive, a minha dimensão de análise na ciência política, junto com os partidos, junto com os movimentos sociais. Eu também fico pensando que termos decidido, ainda no ano passado, faz com que agora nós tenhamos alternativa. Uma alternativa que já percorre bairros, vilas, comunidades, que está em diálogo com a comunidade, através do Poação, criando um programa com a comunidade. Se não tivéssemos ainda antes decidido o caminho, eu acho que nós não teríamos uma alternativa consolidada como temos. Então, podemos fazer uma frente de governo futuro, mas é uma chapa consolidada, duas mulheres. Nunca governamos Porto Alegre com uma mulher. Pretendemos ousar e governar com duas mulheres. Não é? Governar com um programa humano, justo, de fortalecimento do Estado. Minha colega de chapa é Tamires Filgueira, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, servidora pública, uma mulher negra, que vem dos movimentos sociais, e eu acredito que a nossa presença ela mexe um pouquinho com essa ideia. E aí eu vi a França como alvissareira, porque o significado é possível. É possível, com o nosso rosto de mulher, também apresentarmos programas e superarmos os preconceitos. Rosário, durante a tragédia aí do Rio Grande do Sul, voltou a circular
peças da campanha da Manuela Dávila, que foi candidata a prefeita e que, na época, mostrava, tinha vídeos falando sobre, né, a importância de sistemas anti-enchente, né, de manutenção, um programa sério de saneamento e tal. E, no entanto, ela foi muito atacada porque era comunista, que ia, enfim, as mais absurdas fake news que tinham ali na época. E você acha que agora o quadro é diferente para uma mulher na disputa? Ou se depois do que aconteceu, as pessoas vão se dar conta de que há necessidade de discutir os programas e não essas fake news absurdas? Qual é o peso dessas fake news nessa campanha? Eu tenho esperança, assim, de que já vi várias fake news sendo colocadas agora também. Agora, primeiro, eu preciso, e é muito importante aqui, fazer esse registro e agradecer a Manuela, que volta dos estudos dela, está se doutorando e estava nos Estados Unidos. Eu acho que é uma jornada muito importante. Eu mesma procurei fazê-la ao longo da minha vida, né? Sou mestre em ciência política, mestre em educação e doutora em ciência política pela mesma universidade que a Manuela, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde ela agora busca o seu doutoramento. Então, eu valorizo muito essa jornada, e ela procurou esses estudos combinados também, através de um doutorado sanduíche, que eu acho que qualifica enormemente. Eu não tive essa oportunidade no período em que fiz o meu doutorado, porque estava muito também na atividade diretamente aqui na política nacional, período do bolsonarismo, enfim, uma coisa muito difícil, mas para estudar a democracia, onde eu me coloquei, foi bem importante aquele período também. Agora, a Manuela está coordenando o nosso conselho político que movimenta, buscando uma ampliação muito positiva. Nós estamos num trabalho muito integradas, e isso faz toda a diferença para o período que nós vamos viver. Eu mesma participei da campanha de Manuela, na última, com vontade imensa da sua eleição, e eu tenho convicção, não apenas uma opinião, eu tenho convicção, e é possível comprovar que as fake news foram o principal método pelo qual Manuela foi atacada nas eleições anteriores. E o fato de estarmos juntas hoje, também Manuela, Luciana Genro, Fernanda Melchiona, Daiana Santos, Bruna Rodrigues, Denise Pessoa, Reginete Bispo, e estarmos nos movimentando, Tamires Filgueira, como mulheres também, para as eleições, cria uma unidade muito importante. Eu fui candidata em 2008, a Manuela foi candidata também mais vezes, enfim, à prefeitura, e eu fui candidata a vice em 2004, prefeita em 2008, e era um outro momento, né? Mas eu olhava para um lado, via a Manuela, o outro lado estava a Luciana Genro, havia um debate entre nós também. E eu valorizo imensamente estarmos juntas nessa hora, porque pela voz dessas mulheres, que são do campo popular, corajosas, e que enfrentam, como Manuela e tantas outras, as barras mais pesadas, e que estão sofrendo nas periferias da cidade também, o desmonte do poder público, onde mesmo as políticas importantes do presidente Lula demoram mais para chegar. A cidade de Porto Alegre, uma das últimas a fazer o credenciamento. Bom dia, Maria Conceição Vidal, representante de tanta da cultura e das mulheres negras da nossa Porto Alegre. Eu vejo assim, é uma força incrível que nasce destas causas, e me empolga estarmos juntas em uma atitude muito solidária, unificada, para o próximo período, que é o que está nos movendo agora, em frente ampla com a sociedade em Porto Alegre, para apresentarmos para o povo uma alternativa em que o próprio povo esteja novamente no governo de uma cidade importante como a nossa capital. Rosário, eu queria nacionalizar um pouco aqui agora a entrevista, porque saiu ontem aí 2.000 páginas do inquérito das joias do Bolsonaro, né, feito pela Polícia Federal. Até no começo falaram em 25 milhões, depois diminuíram para 6 milhões e 800 mil, mas parece que é preciso ainda fazer a avaliação correta desses valores, pode ser mais mesmo. E você, como deputada federal que viveu o bolsonarismo desde o começo, né?
Aliás, na campanha de 2018, uma das publicidades que estava começando a desmontar o Bolsonaro antes daquela facada era uma publicidade do PSDB que usava o episódio em que ele lhe atacou, né? Era uma coisa numa mesa de restaurante e tal. Quer dizer, você acabou sendo um personagem central do combate do bolsonarismo aos direitos humanos, às mulheres, a tudo que a gente tem como valores democráticos. Como é que você vê agora, assim, a casa caindo, né, de alguma maneira? Nossa, Rovai, essa pergunta eu vejo como justiça sendo feita, né? É uma justiça que, em certo sentido... Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês, a minha sensação acerca dessas figuras da extrema-direita é que o ambiente da política tinha a responsabilidade, deveria ter composto um enfrentamento mais nítido contra as práticas inconstitucionais, anticonstitucionais, inclusive, que eles realizaram no parlamento e no governo, mesmo antes de chegar ao governo. Então, são tantos crimes ao longo da história dessas figuras, não só desta figura, mas de outros que se juntaram para golpear o país, para destruir direitos, para debochar das pessoas, no momento mais difícil que o Brasil viveu, o da Covid. Nós não temos como esquecer isto. E aqui nós temos um inquérito e um indiciamento por conta das joias, que mostra que toda a linha política dessas lamentáveis figuras que fizeram o 8 de janeiro, que atacaram a democracia, que golpearam o país das piores formas possíveis, aquele governo genocida era unicamente movido por interesses privados e por dinheiro. Acho que é isso que aparece quando a gente vê esse tema das joias sendo colocado. As joias presentes para o Brasil, apropriadas pessoalmente para a fortuna destes verdadeiros gafanhotos contra os recursos públicos e o Estado brasileiro, destrutivos do povo brasileiro. Eu vejo esse momento como um momento em que a verdade vence. E como é importante a verdade vencer para que caia a máscara de quem usou a bandeira do Brasil para destruir o Brasil, de quem usou as estruturas públicas para destruir o respeito pelas instituições. E, ao acontecer isso, o mais importante não é o nosso pensamento, mas é que a própria sociedade, os setores que foram mais envolvidos pelo discurso de ódio, consigam, talvez, ver o rosto verdadeiro que o ódio carrega, que é da destruição para todos e do beneficiamento, do roubo, do furto, do crime em benefício de si próprio. Estas figuras só pensam em si. Nunca foi por uma causa, sempre foi para explorarem o Brasil, sempre foi para a corrupção. Junta-se aqui, portanto, aquilo que a gente dizia de um governo negacionista com a ciência e um governo que levou o Brasil a ter 700 mil mortes, junta agora, mais uma vez, novamente, um governo que foi corrupto. Líderes políticos associados ao bolsonarismo têm hoje a máscara, caiu. E quando cai a máscara, a gente vê lideranças putrefeitas, a gente vê a corrupção, a enganação, a violência e o ódio. E é isso que eu vejo. Aqui, a justiça está sendo feita e tomara que a população brasileira se dê conta disso. Muito bem. Tomara, né? Vamos aguardar agora esses 15 dias do PGR se manifestar. E tem perguntas aqui e também superchats para Maria do Rosário. A Nelly Germano
que é de Porto Alegre. Ela diz: Maria do Rosário será a primeira mulher a ser prefeita de Porto Alegre. A Mirna Rosa manda um abraço para Maria e sorte na campanha. O Saulo Cruz, ele diz: Rosário, a segurança pública é um tema importante para o debate eleitoral nas grandes cidades brasileiras. Como encarar esse tema na eleição municipal? Quem vai coordenar essa temática na sua campanha? Na minha campanha, na nossa campanha, né? Obrigada, Nelly, né? A Mirna Rosa também, muito obrigada. E, Saulo, quem está coordenando a temática de segurança pública é o ex-ministro da Justiça, Tarso Genro. E ele está compondo o programa, participou da elaboração já de um primeiro texto. Nós fizemos uma reunião também com o Leonel Hadi, participa, Alberto Koptic, Leonel Hadi, que é da Polícia Civil, deputado estadual, o Alberto Koptic, que é um estudioso dos temas referentes à segurança pública, que trabalha com segurança pública em evidências e que trabalhou com Tarso na elaboração do PRONASSE. Então, nós estamos elaborando um programa de segurança pública para Porto Alegre, dentro das atribuições que uma cidade pode desenvolver, que não são idênticas às do Estado e da União, porque o Estado e a União trabalham com Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal, mas o município tem a Guarda Municipal. E essa Guarda Municipal deve ser valorizada, formada e associada às melhores práticas de atendimento da população, tendo ela a própria valorização devida. Eu quero muito que essa Guarda tenha oportunidade de, valorizada, também estar associada, por exemplo, ao atendimento dos temas ambientais, hoje fundamental, cuidado com os temas ambientais, atuando em conjunto com as demais áreas de fiscalização, continuar processos que avançou ao longo do tempo relacionados à ronda, a presença de rondas, cuidados com o centro da cidade, mas, sobretudo, uma guarda também vinculada à prevenção da violência pela sua presença pública, pela sua atitude educativa, pedagógica, de orientação, junto à juventude, junto aos bairros. E uma área que eu tenho pensado muito, surgiu como proposta, e eu pretendo implementar, é integrar mais o tema da saúde e de programas de moradia à segurança. O que significa isso? Uma das propostas que a gente está trabalhando é como criar uma clínica especializada no âmbito do SUS, como um ambulatório dentro dos programas de SUS que a cidade tem, junto à esfera federal, que é o Hospital de Clínicas ou o Grupo Hospitalar Conceição, mas também podendo ser em unidade de saúde especializada, para o atendimento à circunstância específica de profissionais de segurança pública que vivenciem o confronto, o adoecimento por conta do seu trabalho. Então, eu quero muito que a gente possa trabalhar a saúde das pessoas que atuam, saúde física, saúde psíquica, saúde no sentido amplo das famílias, das pessoas que estão na linha de frente, para atender, porque pela via da saúde, eu acho que nós vamos ter uma integração maior entre profissionais públicos da saúde com da segurança e vamos ter também uma população melhor e cumprir a nossa responsabilidade com os profissionais de segurança, porque eu acho muito ruim quando olham para mim e acham que a gente não tem um olhar sobre a segurança. A segurança pública é um direito humano. Segurança pública é algo fundamental e começa no município. Não pode só transferir a responsabilidade, tem que fazer a nossa parte, né? Fazer que as escolas, as unidades de saúde, a assistência, os parques, praças sejam lugares seguros, iluminados, uma série de políticas que a gente está pensando, inclusive para cuidar dos profissionais de segurança de todas as esferas que moram na nossa querida Porto Alegre. Muito bem. Tem mais um superchat aqui, do Gerson Miller, que é um membro antigo aqui da comunidade, membro por 50 meses aqui da TV Fórum. Ele diz: bom dia, querida Rosário, te acompanho desde 1989, meu voto sempre foi e continuará sendo teu. Um beijo desde Veranópolis, Rio Grande do Sul, boa luta até a vitória. Querido, nossa, minha cidade natal, Veranópolis. Assim, ó, aliás, a cidade da longevidade, né? Existe uma pesquisa que mostra que é uma das cidades com maior expectativa de vida do Brasil.
E a Pontifícia Universidade Católica, o doutor Moriguchi, faz todo um estudo dos motivos pelos quais os idosos... Eu cheguei muito pequena em Porto Alegre, cheguei com 6 anos, com a minha família inteira. Mas, assim, esses estudos sobre longevidade em Veranópolis, viu, Gerson, acabam nos orientando também sobre programas para as demais cidades. E tem uma coisa muito linda, Adri e Rovai, que é a autonomia da pessoa idosa acontece na medida em que ela está participando da comunidade, qualquer que seja, da vida em sociedade, e que ela trabalha trabalha no sentido assim, ó, obviamente as pessoas têm a aposentadoria e tudo mais, mas mantém atividades físicas, para que a autonomia da pessoa idosa está cada vez mais vinculada a exercícios físicos, a continuidade de atividades que a pessoa se sinta feliz ou pelo menos participante da sua comunidade, da sua família, e musculatura, para sustentar o ir e vir. E Veranópolis, com todas as suas subidas e descidas, a minha querida amiga, colega deputada Sofia Cavedon, do estado também é de Veranópolis, a gente sabe que todas as ladeiras, as lombas, que a gente chama em Veranópolis, são de subida e descida, mantém o pessoal muito ativo. E é uma questão que eu tenho pensado para Porto Alegre também, colocar a mão na massa para fazer um plano municipal de longevidade e qualidade de vida das pessoas idosas, adaptação, porque quando a cidade for boa para a pessoa idosa, para a pessoa com deficiência, ela será boa para todas as pessoas. E acho que a gente tem compromissos com essa acelerada modificação na estrutura etária do Brasil, porque nós não nos preparamos ainda. Eu já coordenei no governo da presidenta Dilma o Plano Nacional, o Programa Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável. O presidente Lula está retomando fortemente isso, e acho que as nossas cidades devem ter um olhar sobre a vida na cidade e a pessoa idosa. Que a gente quer chegar lá, né? Tomara que todos cheguemos. Não, e Muito tal, as pessoas cada vez vivendo mais, né? Mais velhas. Viver com qualidade, né? Rosário, muito obrigada, viu, pela entrevista aqui hoje. Boa sorte aí na pré-campanha. Pré-campanha, Muito obrigada, Adri, pela oportunidade, ao Rovai também. Eu estou num trabalho assim, muito dedicado, com muita escuta. A gente lançou Poação, que é a forma de participação na elaboração do programa. Então, quero agradecer a todo mundo da cultura que esteve ontem à noite. Eu estou em Brasília, porque eu tenho que trabalhar aqui também, mas a Tamira estava lá e foi uma linda reunião da cultura, assim como está sendo lindo na habitação, no meio ambiente, na educação, em todas as áreas. Eu envio um abraço aqui através da Fórum, acompanhe a Fórum e sempre aí participando, porque é assim que a gente consegue ter algum diálogo direto com a sociedade, através da coragem de pessoas como o Renato Rovai, como a Adri de Lourenço, que criaram e montaram estruturas democráticas de comunicação. Então, muito obrigada.